Então, galera, vamos aí falar um pouco sobre software, reparo de software. A gente tem trabalhado aí, vocês fizeram bastante solda, não é isso? Então, a gente percebeu que numa PCB, né, na Print Circuit Board, aí, que é a placa, vulgarmente falando, nós temos aí as soldas que interagem, interligam os CIs e os periféricos numa placa, fazem as ligações elétricas, não é isso? Então, as soldas perfeitas são procedimentos fundamentais. Você tem que soldar padrão de fábrica, para interligar tudo igual foi fabricado. Além de ter as interligações, eu preciso de um software. As interligações elétricas não só transferem eletricidade. Eu tenho eletricidade em forma de sinais de controle, eletricidade em forma de sinais lógicos, eletricidade em forma de dados. Então, as ligações que vocês fizeram aí, quando fazem um rebalem, vou rebalar um CI e soldar. Você está refazendo os contatos elétricos, as interligações entre componentes e periféricos. Periféricos através dos FPCs, onde se conecta uma câmera, um display, um Face ID. Então a placa junta tudo. Hardware, software, pela microsolda. Então a microsolda faz o quê? A junção do software com o hardware. Claro que a junção mecânica, a ligação mecânica, a ligação elétrica é o comportamento dos elétrons. Cada pino do CI eu tenho tensões de alimentações, que é um comportamento, eu tenho tensão e corrente. Sinais lógicos, é eletricidade, mas em forma de sinais lógicos. Barramentos de controle, são sinais elétricos que controlam alguém. Barramentos de dados, são sinais elétricos que trafegam dados, bits, 0 e 1. Sinais alternados, analógicos, digitais. Então tenho várias ligações elétricas que são unidas pelas trilhas da PCB, não é isso? E saber fazer microsolda muito bem é fundamental, só que não adianta só saber soldar. Saber soldar é só prática. Prática é a mãe do aprendizado. Então, se você quiser ficar bom, tem que fazer o quê? Praticar. Então, a solda é o quê? Prática. Prática é a mãe do aprendizado. Quanto mais eu pratico, mais sorte eu tenho. A vida é assim, né? Quanto mais você pratica, mais sorte você tem na vida. E a gente tem uma palavra, um dito aí do meu amigo Ivan Sampaio, né? Treino duro, jogo fácil. Então, se eu treinar duro, o jogo vai ser fácil. Então, prática é a mãe do aprendizado. A prática é o quê? Horas de técnicas de solda. Vocês já aprenderam as técnicas. Agora, eletrônica não. Eletrônica tem que estudar. Não tem jeito. Estudar e praticar o conhecimento que você está adquirindo. Então, a gente vai tentar agora falar um pouco sobre teoria, né, que se aprende estudando. Né? Você vai aprender aqui um norte para você seguir estudando. E você precisa aumentar o seu conhecimento. A prática, você tem que aperfeiçoar o seu conhecimento. A teoria não. Porque os circuitos hoje são o quê? Cada vez mais interligados. Então a gente tem um circuito complexo. A PCB é um circuito complexo, onde eu tenho microsolda, unindo os hardwares e as ligações do software. Então tem um conjunto de pontos de interligações aí, ó, complexas. E essa board, não adianta só estar bem soldado. Ah, eu troquei o processador. Ah, eu troquei a memória NAND. Ah, eu troquei a baseband. Mas espera, tem componente que nem pode ser trocado na placa. Tem componente que nem se pode ser trocado. Como é que você trocou? Ah, não, eu troquei um Power Manager que pode ser trocado. Ok, você trocou um componente, mas e as ligações elétricas? Foram bem feitas? Porque a parte mecânica interfere na parte elétrica. E a parte elétrica interfere na parte mecânica. E assim sucessivamente. É tudo um conjunto. Software, hardware e microsolda. Os 3 pontos estão interligados. Não tem jeito de você ser bom só em software, ser bom só em hardware, ser bom só em microsolda. Você tem que ser espetacular nos 3. Você tem que ser espetacular em software, espetacular em análise de hardware e espetacular em microsolda. Ah, quando eu falo hardware, não é o processo de solda, é análise, diagnóstico. Software, hardware, diagnóstico e microsolda. Não adianta nada eu ser bom em microsolda e ser 0 em análise, ser 0 em software. Eu não sou nada mais, nada menos que um trocador de peças. E um trocador de peças perde tempo. E tempo é dinheiro, porque ele não mede, né? Ele não faz análise. E o segredo da reparação é o quê? O pensamento sistêmico. É pensar fora da caixa. O que é pensar fora da caixa?
que é pensar fora da caixa? É fazer a diferença. A diferença fazendo a diferença. Se eu sair de casa para ser igual a todo mundo, eu fico em casa. Você tem que fazer a diferença. Onde um profissional de reparação faz a diferença? Onde? No poder do cérebro que ele tem, de raciocinar, de ser mais capaz do que o outro, de ser mais dedicado do que o outro, que ter um caring maior do que o outro, que tratar o aparelho do cliente como se fosse dele, de ter um amor pelo que está fazendo. Então a reparação, para você lograr êxito na reparação, não é simplesmente você ser bom em microsolda. Não é somente eu ser bom em software, não é somente eu ser bom em hardware, é um conjunto. Desde o básico no laboratório, que é software, hardware e microsolda, como o resto que compõe uma assistência técnica. Atendimento, preço e condição, prazo, qualidade. Tudo que você faz tem que ser feito com qualidade. Senão, não faça. Não faça. Se você vai fazer, se propõe a fazer, faça com qualidade. Se for ficar mal feito, não faça. É melhor devolver e deixar para outro fazer, com melhor qualidade. Não é vergonha nenhuma você falar que não tem a ferramenta capaz de desmontar aquele equipamento, não tem a ferramenta para fazer aquele Face ID. Não inventa. Se você não tem a segurança e a capacidade e as ferramentas, faz o que você sabe fazer bem. Não inventa moda. É o princípio básico da reparação, é isso. Não piore o que já está estragado. E para você não piorar o que está estragado, tem que saber fazer análise, saber fazer microsolda e saber software. A vantagem é que o software está do nosso lado. Por quê? Falha de software é algo mais intuitivo de fazer. Por quê? Se eu tenho uma suspeita de software na minha board, tudo pode ser falha de software, concorda? O que é o software? O que é o software numa board? O que é o software aqui? O que é o software? É a instrução de funcionamento do hardware. O software é a instrução de funcionamento do hardware. Ou seja, existe uma instrução no qual tudo que se passa aqui, existe uma forma e um procedimento a ser executado por essa instrução. Nada é feito sem uma instrução do software. Mas se eu coloco o aparelho para carregar desligado, tem software controlando a carga? Está desligado o aparelho? Não está desligado? Tem software controlando a carga ou não? Claro que tem. Mesmo o aparelho desligado, uma parte do software está trabalhando. Um exemplo análogo a isso, a gente, quando está dormindo, por exemplo, o nosso software está ativo, mas está em repouso, está em baixa velocidade. Aqui, mesma coisa. Então, por exemplo, quando eu aperto o som da campainha, é só ativar os 5 volts da campainha, os 3 volts da campainha, a campainha toca. Tem algum software gerenciando a campainha para ela tocar? Quando eu ativo o LED flash do meu aparelho, é só clicar no touch aqui, acende o LED. É só um drive e uma tensão do LDO lá que ativa o enable. É só isso? Não, tem um software controlando isso. Quando eu toco no touch, quando eu aperto a tecla volume, quando eu faço a ligação, recebo uma chamada, quando tem sinal de RF, quando eu conecto no Wi-Fi, tudo é controlado por? Então, veja bem, 90% dos pontos de controle que um dispositivo tem, que um smartphone tem, são controlados diretamente pela CPU. E a CPU precisa de quê? De um software. Porque é o software que controla, que dá as ordens para quê? Que tem escrito as ordens para que a CPU leia e execute essa instrução. Então a CPU, ela faz um fetch, detect, execute. Pega uma instrução, prepara a instrução e executa essa instrução. Então a CPU lê uma instrução que está gravada dentro de uma memória. Então a memória armazena o quê? O software. Então quer dizer que existem memórias nos nossos dispositivos, Android, iPhones, que armazenam as instruções de funcionamento? Sim, senhor. Essas memórias, obviamente, não são voláteis, né? O que quer dizer isso? Quando desliga a alimentação, não perdem os dados. Os dados ficam gravados e armazenados nessa memória. Mas que dados são gravados na memória? Vamos lá. Primeiro, software. O que é o software mesmo? Instrução de funcionamento do hardware. É o sistema que rege o hardware, né? Onde eu tenho lá as instruções de como ele deve se comportar em qualquer procedimento. 90% diretamente, 10% indiretamente através da CPU. Então a CPU vai ler essa instrução, preparar essa instrução, fetch, detect, execute. Lê, prepara a instrução e executa a instrução.
Então, tudo que se passa no telefone, no nosso smartphone, 90% é a CPU que vai ler o software, onde tem uma instrução do que o usuário quer fazer, preparar essa instrução e executar essa instrução. E os outros 10%? Indiretamente, através da CPU. Porque muitas vezes eu não tenho só uma CPU no meu smartphone. Eu tenho duas CPUs. Então, nos casos dos iPhones, eu tenho a CPU principal, chamada Apple Processor, e a CPU secundária, chamada Baseband Processor, que é a CPU de radiofrequência. Claro que uma está interligada com a outra, mas a CPU de RF tem algumas instruções que ela faz com conhecimento, né, e condicionamento da memória da CPU principal. Então, a gente sabe que no circuito eletrônico, no smartphone, tudo depende do software. E a CPU é o principal elo que faz a conexão da instrução, que é virtual, né, que é uma programação, com a interação do hardware, para executar uma instrução. Por exemplo, quando você abre uma câmera. Quando você abre a câmera, existe uma instrução no software como controlar, abrir e gerenciar esse hardware, essa câmera. Aí você vai, através de um comando do touch, do símbolo da câmera, não tem o desenhozinho da câmera, você não aperta esse desenhozinho? Quando você aperta no touch o desenho da câmera, tem uma instrução na memória, e a CPU viu que você tocou o touch, e também tem a instrução onde você tocou no touch, que representa abrir os dados da câmera. Ela vai buscar, opa, o usuário quer funcionar a câmera. Como que eu faço para abrir a câmera? Aí tem uma instrução gravada na memória, a CPU pega essa instrução, prepara essa instrução e executa para que a câmera exiba a imagem. Aí eu vou ter que ter sinais elétricos para isso, sinais de dados, sinais de controle, sinais lógicos, para que isso tudo aconteça, né? Então, num circuito complexo, tudo está interligado. Software, hardware e a microsolder. E não importa a quantidade de componentes que eu tenha, mas sim a interação entre elas. Por quê? Um pequeno resistor pode causar uma falha catastrófica na sua placa. Poxa, mas espera aí. Um resistor, um capacitor pode parar uma board de 10 mil reais? De 5 mil reais? De 1.000 reais? Um capacitor pode parar uma board? Pode. Um resistor pode parar uma placa? Pode. Poxa, mas um componente de 10 centavos pode parar uma placa de 5 mil reais, de 2 mil reais, de 3 mil reais? Pode. Poxa, mas um resistor é um componente tão simples. Um capacitor é um componente tão simples. Uma falha nesse componente pode parar uma placa inteira? Pode ou não? Pode. Então, a interação entre os componentes é muito grande. Um resistor com problema num circuito pode dar um outro sintoma que não tem nada a ver com aquele circuito que ele está? Pode? Pode também. Então quer dizer que eu posso ter um sintoma numa falha, por exemplo, desligando sozinho. Ou, por exemplo, quando eu ativo a câmera, o aparelho desliga. Pode ser software isso? Pode ser algum circuito de alimentação, algum capacitor que está em curto. Quando ativado a câmera, vai habilitar a tensão, porque as tensões da câmera não ficam ativadas diretamente. Só quando você ativa a tensão. Então existem algumas presentes, mas outras só vão estar presentes quando você chama a câmera. Não ia gastar a bateria à toa, não é verdade? Por que eu vou deixar a câmera alimentada 100% se eu não estou usando ela? Então deixo algumas tensões, e quando eu ativo a câmera, aí sim que eu alimento ela totalmente com as outras tensões fundamentais dela. Aí vamos supor que tem um capacitor em curto numa malha de alimentação da câmera. O 2.8 tem um capacitor em curto lá. Quando eu ativo a câmera, vai acontecer o quê? Pode ser que ele reinicie, né? Ou desligue, né? Ou não ative a câmera, o circuito protege, não deixa ele ligar. Pode ser que até que ele não ligue, porque o software também é inteligente. Quando ele vê que tem algo errado, ele vai tentar fazer o quê? Corrigir. Então, o primeiro processo de erro, quando eu tenho alguma coisa no software, é o aparelho estar reiniciando, né? Desligando sozinho, é uma proteção que ele tem para evitar danos. Então, hoje a gente vai falar de reparo de software. Primeiro ponto. Software, instrução de funcionamento do hardware. Software é a instrução de funcionamento do hardware. Onde o software está armazenado? Onde? Na memória NAND. Nos iPhones, então, eu tenho vários tipos de memórias, porque as memórias também evoluem. O tamanho, né, o formato, o encapsulamento delas. Eu tenho LGA 60, LGA 70, BGA 110 e os mais novos agora, BGA 315. Isso quer dizer, então, que existem ferramentas
que são capazes de reparar os erros da minha memória? Sim. Existem ferramentas, hardwares, que são possíveis de você tentar reparar um erro que a memória tem. Mas que tipo de erro a memória pode ter? A memória falha, né? A nossa memória falha, não é isso? Então, as memórias não são componentes infalíveis, não. Eles são falíveis. As memórias podem dar problema. Principalmente quando desliga sem desenergizar o aparelho corretamente, né? Desconecta a alimentação sem apertar o power off, não é? Está transmitindo um dado, corta no meio do caminho, atualizando, interrompe a atualização, campo magnético, campo elétrico, neutrino. Então tem várias formas de você danificar ou causar um estrago temporário na sua memória. Muitas vezes o estrago pode ser reparado. Muitas vezes você tem que trocar a memória. E com isso, voltar ao software que está gravado nela. Porém, a memória não armazena só o software. Na memória eu tenho o software, que é a instrução de funcionamento do hardware. O que mais eu tenho gravado nas minhas memórias? Os endereços MAC. O que são endereços MAC? São os endereços de segurança do seu dispositivo. Opa! São endereços... Estou fazendo um negócio que eu não queria fazer. Político não, né? Tem que ser... Aqui não tem política, aqui é só manutenção do celular. Então, na memória... software, né? A instrução do funcionamento e os endereços de segurança são chamados MAC address. Cada dispositivo ele é único. O seu endereço Wi-Fi ele é único. O seu endereço Bluetooth ele é único. O seu e-mail ele é único. A sua proteção do software é única. Então essas seguranças que cada dispositivo tem que ter são chamados MAC address. E esses endereços de segurança estão gravados em vários pontos do aparelho, inclusive na memória. Então na memória está gravado o software, que é a instrução de funcionamento do hardware, que você, quando atualiza o software pelo computador, você faz o quê? Regrava um software novo na memória. Mas essa parte só do software é uma das 5 partes que compõem a memória. Ok, aqui está a App Store. Que coisa, hein? Power off. Então, na memória eu tenho software, instrução de funcionamento do hardware, endereços de segurança. O que são os endereços de segurança? São as identidades que identificam o aparelho numa rede. Numa rede celular, numa rede Bluetooth, numa rede Wi-Fi, numa rede NFC. Então o aparelho tem que ter uma segurança. Ele tem que ter, falar, eu sou aparelho de e-mail tal, de Wi-Fi address tal, de Bluetooth address tal, de NFC, a identidade do dispositivo móvel, para você controlá-lo, para você ser identificado. Essa identidade ela é única. Você não pode pegar uma outra identidade e colocar na sua placa e achar que o aparelho vai ligar. Não, não pode. E essa identidade não está gravada só na memória. A CPU também, a baseband também, outros componentes também tem para quê? Para eles serem consultados e checados, verificar se é tudo válido. Se for válido, deixa ligar e ativar. Se não for válido, não ativa. Então se eu tiver um erro na memória NAND, eu tiver que substituir a memória NAND, eu tiver que regravar a memória NAND, o que eu tenho que fazer? Ficar muito atento ao quê? Aos endereços de segurança, aos MAC. Porque esses endereços, se eu perder, eu vou ter que colocar só aqueles originais aqui, não aceita outro. Então na memória eu tenho, recapitulando, software, que é a instrução de funcionamento do hardware, onde é o software iOS, por exemplo, o software Android. Além do software, eu tenho numa outra região da memória os dados de segurança chamados MAC address, que são únicos, insubstituíveis, não podem ser alterados. Podem ser copiados, regravados para aquela mesma board. Ficou claro isso? Ficou claro ou não? A vantagem é essa, porque lembra que eu te falei que não está só na NAND que estão gravados esses dados? Eu tenho esses dados na CPU, eu tenho esses dados na baseband, na EEPROM. Então, se eu tiver uma NAND danificada, eu consigo colocar uma outra NAND nessa minha placa e, através de uma box, puxar os dados originais de outros locais que são, quando são verificados, você grava numa região oculta da NAND e essa box consegue puxar e te dar esses dados. É chamado GSX.
Então é possível fazer isso sim. Você consegue recuperar, só que dá trabalho, né? Você vai ter que ter ferramentas, vai ter que ter software. Então é possível. E é um dos grandes serviços que a gente vai fazer e mostrar aqui hoje como que faz. É possível recuperar, mesmo se a lente tiver 100% apagada, você consegue recuperar esses dados através da sua placa, desde que a board esteja boa. Porque se a CPU estiver ferrada, a placa estiver ruim, aí não tem jeito. Mas desde que seja somente a NAND, você consegue sim. Coloca uma outra NAND lá, atualiza o aparelho. Quando você atualiza, a CPU vai verificar, opa, essa NAND é de outro aparelho, mas ela grava no local da NAND o serial original dela. Aí você, com essas ferramentas, puxa e regrava o certo. Aí funciona. Então é possível você recuperar, sim, os dados da NAND. Entendeu? Só que não é grátis, você vai ter que ter ferramentas para isso. Tem um custo. Então é possível, que é uma grande vantagem, né? A gente chama disso de GSX. Pegar os dados MAC no GSX. Antigamente era pago. Hoje em dia, através de box. Não paga para ter a leitura, mas você paga para ter a box. Então tudo tem um custo. Compreende? Então é possível sim. Então vamos lá. Software, instrução de funcionamento do hardware. Endereços MAC. Identidade do aparelho. Os endereços MAC são endereços Media Access Control, quer dizer MAC. Media Access Control. MAC address, endereços de controle do dispositivo. Para habilitar numa rede, para estar presente numa rede Wi-Fi, igual nós temos a identidade. Então esses endereços MAC são únicos. Então eu tenho instrução de funcionamento do hardware, chamado software operacional, iOS, onde eu tenho dados da parte lógica e dados da parte de IF. Endereços MAC, Media Access Control. E depois eu tenho o quê? Dados criptografados do usuário. Ah, então peraí. As fotos, os vídeos, as mensagens, os contatos que eu tenho feito e gravados no meu dispositivo estão salvos aonde? Na memória NAND. Ah, então peraí. Qualquer tipo de reparo que eu vá fazer na NAND implica o quê? Na perda desses dados. Então o cliente tem que estar ciente de quê? Olha, o seu aparelho tem uma provável falha de memória. Ah, mas como que eu sei que tem uma provável falha de memória? Existem sintomas clássicos que tendem a ser memória. Então você já, através desses sintomas clássicos, você já pede autorização por escrito, né, do seu cliente e informa que os dados serão perdidos. E você, para fazer o reparo é uma coisa, os dados serão perdidos sem possibilidade de volta. Porque se eu tiver que trocar a memória NAND, reparar a memória NAND, os dados vão ser perdidos. Então isso tem que ser avisado antes de fazer qualquer intervenção na placa. Né? Tem que ter muito cuidado com os dados do cliente. Mais uma vez então, vamos lá. Software. O que é o software mesmo? Ah, tá. MAC. Identidade. User data. Dados do usuário. Então, na memória... Poxa, mas a memória não é um chip só. Mas eles são divididos em setores, né? Em partes. Em partições. Igual quando você pega o HD e divide as partições dele, né? A memória tem várias partições. Tem área reservada. Então, tem uma área reservada. Tem uma área onde está o iOS, né? Ou o Android, que seja. Tem uma área onde estão os endereços MAC. Tem uma área onde estão os endereços de dados do usuário, né? Imagens, fotos, mensagens. Então, a memória NAND é composta de várias partições. E também tem a partição chamada bootloader. Ah, então, peraí, vamos lá. Ó. Área reservada, software, iOS ou Android, né? Mac, dados do usuário e bootloader. Ah, então eu tenho 5, claro que eu tenho mais, mas a gente vai falar aqui de 5 regiões que eu tenho na minha memória fundamentais para mim. Vamos lá. Já falei do software, que é a instrução de funcionamento do hardware. Já falei do MAC. Dados do usuário, criptografados, né? E eu tenho 2 novas regiões. Uma chamada área reservada e outra chamada bootloader.
bootloader. A memória, para ela comunicar com o dispositivo, ela tem que ter um software pequeno quando ela é produzida para ela comunicar. Se esse software pequeno destrói, ela não comunica com o software principal. Aí ela para de ser presente na placa. É como se ela não tivesse na board. Então, muitos erros clássicos de memória, que a memória não reconhece no dispositivo, 4014, 4013, quando você restaura pelo iTunes, é um típico problema clássico de memória. Não quer dizer que 100% é memória, mas tende a ser memória. Isso quer dizer o quê? Que provavelmente você tem uma falha no seu bootloader. O que é o bootloader? Quando um chip é produzido, quando um circuito integrado é produzido, a fábrica que o faz, que não é a Apple, então eu tenho vários fabricantes aqui. Toshiba, Skynix, Intel, TSMC, Samsung, Skynix, eu tenho vários fabricantes de Texas, eu tenho vários fabricantes de chips que a Apple compra esses chips e monta numa placa. Esses chips têm que ter um software pequenininho para comunicar com o software principal e instalar o iOS. Senão, não comunica. E esse software pequenininho que cada chip tem, a gente chama de bootloader. Cada chip tem seu bootloader. E a placa também tem bootloader. A CPU tem o bootloader. Se perder o bootloader, é como se o chip não estivesse soldado na placa, mesmo estando soldado. Aí eu vou ter tensão de alimentação, vou ter os sinais todos, mas o chip não responde. Então a gente também consegue regravar o bootloader das memórias quando elas são apagadas, algumas delas. Um erro muito comum em memória é ela perder o bootloader. Ela não está lá, mas não comunica. Não consegue fazer a comunicação com o software principal e entrar nos dados para pegar os dados da memória. Então a gente precisa, né, de entender que se você tem uma suspeita de falha de hardware, quais são as típicas falhas de hardware características? Que eu pego um aparelho, eu falo, opa, isso pode ser software ou pode ser hardware. Como que eu chego nesse limiar? De isolar se é uma possível falha de software, se eu vou para a esquerda ou vou para a direita, sem viés político. Se eu tenho uma falha no meu dispositivo, qualquer que seja, pode ser falha de software. Não carrega, pode ser software. Não tem sinal, pode ser software. Desliga sozinho, pode ser software. Reiniciando, pode ser software. Travando, pode ser software. Touch não funciona, pode ser software. Campainha não funciona, pode ser software. Não vibra, pode ser software. Claro que pode. Tudo pode ser software. Por quê? A CPU controla tudo. E quem que manda a instrução para a CPU? O software. Se o software falhar, o reflexo é em quem? No resto do dispositivo. Mas como que é o limiar se eu pego a esquerda ou a direita? Turn left ou turn right? Como que eu vou chegar num ponto e falar assim, olha, isso pode ser software, eu vou seguir umas ações, e isso pode ser hardware, eu vou seguir outras ações. Então tem que ter um ponto X. Se chegar nesse ponto X, eu tomo uma direção. Se passar desse ponto X, eu tomo outra direção. Como que a gente vê isso? Primeiro, o primeiro ponto que a gente usa é o consumo de corrente. Então, se eu tenho uma suspeita de software ou hardware, eu não sei qual atitude tomar. Poxa, será que isso é software ou será que isso é hardware? Quem que é o primeiro ponto a ser feito? Verificar o consumo de corrente na fonte de alimentação, na placa. Se o consumo tiver de um determinado valor para cima, eu tomo a direita. De um certo valor para baixo, eu tomo a esquerda. Então, o consumo de corrente é o limiar para a gente analisar a placa. E, obviamente, a gente já vai ter que abrir o dispositivo, porque se você tem uma falha no dispositivo, se você não sabe se é software ou hardware, qual é o primeiro ponto a fazer? Inspeção visual. Então, você já vai abrir o aparelho, fazer a inspeção visual e medir o consumo de corrente. Ah, mas aparelho com falha de software, eu tenho que fazer inspeção visual? Claro. Pode ser a água, o líquido que está aqui dentro, causando a falha. Aí você passa o software, ele funciona, mas você nem vai abrir o aparelho para reparar. Vai cobrar sem abrir, sem examinar? Você é um médico que receita remedia uma doença com o seu paciente sem nem escutar o batimento cardíaco dele? Você só vai escutar o batimento cardíaco? Não vai fazer um exame mais detalhado, não vai medir pressão, não vai examinar, fazer uma análise visual, uma inspeção no seu paciente, medir temperatura, batimento cardíaco, respiração. Não, você vai só medir o coraçãozinho ali. Ah, não, você está com a virose, pá, receita a medicação. Você não vai abrir? Não vai analisar o paciente? A gente quer análises complexas. Quando você vai no consultório médico, o médico nem levanta da cadeira. Ah, qual que é o seu sintoma? Ele está lá. Ah, eu tô com isso, isso, isso. Ah, isso é virose, toma. Ah, doutor, mas não vai nem medir minha pressão? Nem medir meu batimento cardíaco? Nem minha respiração?
Não, isso é virose. O que você fica? Indignado, né? Pô, peraí, o cara é um médico, não levantou da cadeira, não olhou na minha cara, falei meu sintoma, ele receitou. Voltei 3 dias depois, pior, vou morrer. Porque eu estava com uma doença gravíssima e não foi capaz de ver. Você é um profissional que precisa mudar o seu pensamento. Ah, eu não vou desmontar. Não é que eu sou obrigado a desmontar o dispositivo. Principalmente aparelhos novos em garantia. Você não vai desmontar, né? Então, o primeiro ponto é o seguinte: é novo, dando a garantia? Leva para quem é responsável. Está fora de garantia? Está reiniciando, travando, desligando sozinho, não carrega? Eu vou desmontar sim, porque eu tenho que enxergar, eu tenho que fazer um exame, eu tenho que ver, eu tenho que tocar, eu tenho que observar todos os pontos aqui dentro, porque eu vou ter que dar uma garantia de 90 dias. Como que eu vou só passar o software? Ah, funcionou. Cobro lá 800, entregue para o cliente. Não vai abrir o hardware. Não vai ver como é que está o seu dispositivo? Se tiver um lixo aqui dentro, daqui a uma semana volta. Ah, tá oxidada a placa. Ah, mas espera aí. Teve aqui na assistência, você reparou, eu paguei e agora está oxidado? Não entendo. Então vamos ter o primeiro ponto. O diagnóstico perfeito é fundamental. Então a gente diz uma coisa aqui, ó. Definir o problema é fundamental para a reparação. Problema definido, 50% resolvido. Então, presta atenção mais uma vez. A definição do problema é crucial para o correto diagnóstico. Se você é um profissional que não desmonta, não analisa, não inspeciona, não faz o ponto básico, que é enxergar o invisível para fazer o impossível. Pô, tem só jargão aqui, hein? Enxergar o invisível para fazer o impossível. O primeiro ponto da reparação é o quê? Enxergar o raro. Então, sai dessa zona de conforto, de preguiça sua, de que não vou ter que desmontar. Ah, é difícil desmontar, é só software. Não. Reparo de software é obrigatório você analisar como está o hardware. Não existe reparo de software somente sem abrir o dispositivo. Então, eu sou obrigado a desmontar o dispositivo. Não desmontar totalmente, mas pelo menos enxergar como é que está o estado da minha board. Ah, mas é só reparo de software. Sim, é só reparo de software. Mas lembra, a garantia legal são de 90 dias. Se ele está com oxidação aqui, que não comprometeu ainda, na câmera, tá? E eu reparei o software, está 100% funcionando. E eu não vi essa oxidação. Ou ele está com o flex partido lá para partir. Está com a bateria estufando. Um exemplo mais clássico. A bateria está estufando. Não tem nenhum aspecto visual de bateria estufada ainda. E a saúde está boa. E os ciclos também estão bons, dentro do padrão. Aí o aparelho parou de ligar por causa disso. Porque a bateria está oscilante, travou o software, aí você foi, atualizou o software. Você não abriu o dispositivo. Aí você atualizou o software, ele voltou a funcionar. Aí você falou, ó, é uma falha de software, R$600. Ok. O cliente vai e pega o aparelho, né? R$600, funciona um mês. Aí ele volta. Volta com a bateria ruim. Aí você vai falar com ele assim, mas o que aconteceu? Ficou no sol? Deixou cair? Não, você não abriu o dispositivo, você só reparou o software, não percebeu que existia uma falha lá, latente, que podia acontecer a qualquer momento, que é um erro seu, e o aparelho foi perdido, porque estufou a bateria e quebrou a placa. E aí, já era. Né? E o cliente, como você nem abriu o aparelho, para enxergar isso, que existia um problema aqui catastrófico, você não foi capaz de abrir, latente, né? Você não foi capaz de abrir e enxergar isso? Que profissional você é? A reparação tem que ser por um todo, a garantia é total de 90 dias. Então, quando você faz uma reparação, não importa se é software, se é hardware, você é obrigado a fazer o quê? Enxergar o invisível para fazer o impossível. Qualquer tipo de reparo que seja, você é obrigado a desmontar, não totalmente, mas pelo menos para você enxergar o ponto mais importante do dispositivo, que é a placa. A placa está com aspecto visual bonito, os periféricos estão com aspecto visual bonito, ok. Não tem fuga de corrente, qual que é o consumo de corrente agora? Que é a fonte que agora vem. Agora vem a fonte, que é a fonte que não é o limiar. Se eu vou fazer uma ação de software ou uma ação de hardware, eu vou me basear pelo consumo de corrente. Se o consumo estiver abaixo de 350 mA, tende a ser falha de software. Se estiver acima, tende a ser falha de hardware. Ah, então é o consumo de corrente e o estado visual, as características da falha que vão tomar o lado da esquerda, que é reparo de software, por exemplo, ou o lado da direita, que é reparo de hardware, por exemplo, diagnóstico, medições.
Então, se eu desmontei o aparelho, primeiro ponto, aspecto visual, inspeção visual, perfeito. Placa sem sinais de fluxo, todos os parafusos presentes, sem marcas digitais, todas as blindagens, placa sem sinal de aquecimento, periféricos bonitos, tudo bem montado, organizado. Ponto positivo. Opa! Dispositivo aguenta a reparação. Ah, mas espera aí. Na inspeção visual eu já seleciono o que eu quero fazer ou não. Porque lembra, a reparação vive de qualidade. Se você pega um dispositivo que já está todo trabalhado, você pode até recuperá-lo. Mas quem passou a reparação anteriormente, quem fez a reparação anteriormente, já diminuiu o lifetime da board. Esquentou demais, deixou fluxo, sem parafuso, com os flex genéricos. Eu não vou colocar a mão sem fazer o trabalho 100% perfeito. Vou fazer um orçamento total. Ah, se for software, beleza, mas eu vou tirar aquele flex que é genérico, já vou lançar no orçamento original. Aquela blindagem que está faltando, já vou colocar no orçamento, porque eu quero que o aparelho fique o quê? Padrão de fábrica quando sair da minha mão. Se eu não desmontei e não vi isso, eu coloquei no computador, funcionou, entreguei para o cara. Sem blindagem, sem parafuso, placa toda suja de fluxo, né? Periférico genérico, é a bomba relógio. Vai estourar na mão de quem? Aí estourou na mão de vocês, cada um com sua bomba. Não vem me ligar, não. Vocês são responsáveis pelas bombas. Então o filtro da reparação é fundamental na entrada da reparação, na sua bancada. Opa, esse aparelho aqui tem uma falha de software, eu medi o consumo na fonte, está baixo o consumo e está reiniciando, pode ser software, pode ser um periférico. Já percebi que está faltando blindagem, a placa está suja de fluxo, os periféricos, os flex não são originais. Opa, será que esse cara colocou um flex que não é original e esse flex está no erro do software? Provavelmente está ali sua falha. Porque componentes originais, principalmente os flex cable hoje, não funcionam igual os originais. Então, nunca troquem um flex genérico original por um genérico. Ponto número 1. Se tiver genérico, tem que estar no orçamento o quê? Um original, mesmo que ele não seja problema. Ficou claro isso? Porque ele vai dar problema. Então vamos lá. Primeiro ponto. Enxergar o invisível para fazer o impossível. Inspeção visual. Obrigatório. Segundo ponto. Consumo de corrente. Até 350 mA pode ser uma falha de software. Acima disso, tende a ser uma falha, pode ser uma falha de hardware. Ficou claro que eu falei pode? Porque também não estou cravando, não, mas é uma direção, concorda? Então, abaixo de 350 mA tende a ser falha de software. Acima tende a ser falha de hardware. Só que existe um problema, né? O software e o hardware trabalham juntos. Então, não se esqueçam disso. Por isso que eu falei tende. Eu não cravei que é ou não é. Ficou claro? Não é uma regra, não, tá? É uma orientação. Inspeção visual. A inspeção visual é enxergar o invisível para fazer o impossível. Procurando marcas de dedo, falta de parafuso, falta de blindagens, trabalhos na board, periféricos, flex, chassis. Tudo tem que ser revisado. Mesmo que não seja, igual eu já falei aqui, né, eu sou obrigado a fazer essa inspeção visual. Porque isso determina a qualidade do meu serviço. Próximo ponto. Coloca na fonte de alimentação. Consumo desligado. Qual que é? Não, consumo desligado tem que ser 0. Apertei power. Consumo abaixo de 0,35 ampere. Tende a ser uma falha de software. Consumo acima disso. Tende a ser uma falha de hardware. Ah, tá. Ok. Se o consumo está abaixo de 0,35 ampere, eu vou tentar reparar via software. E eu percebi também, quando eu coloquei a fonte no conector de bateria, sem pressionar power, ficou 0,000 ampere. O que quer dizer isso? Não tem fuga de corrente na minha placa. Né? Então, ótimo, beleza. Próximo ponto, nível de tensão da bateria. Porque para mim fazer o software, a bateria tem que estar com a tensão, né? Tensão e corrente acima de 70% a 80%. Então eu vou ter que carregar minha bateria para fazer um software de forma perfeita. Então eu vou ter que ter aquelas placas de ativação para reativar a bateria e colocar no computador, já que o consumo é baixo. Primeira hipótese nossa é o consumo baixo.
Vou colocar no computador, vou colocar no modo de atualização de software. DFU, Recovery, modo download, modo EDL, se for Android ou iOS. Você vai atualizar seu aparelho. Se o software completar 100% sem nenhum erro, que você está atualizando pelo computador, quer dizer o quê? Se você está atualizando e a atualização completou 100%, mas não resolveu o problema, o que quer dizer? Possivelmente é errado. Por quê? O software completou 100% sem nenhum erro. Isso quer dizer o quê? Que você pode ter uma falha de hardware, mesmo com baixo consumo. Se o software não completou e indicou um código de erro, o que você vai fazer? Pegar aquele código de erro e consultar numa tabela para ver qual ação que você vai tomar. Ah, então quando dá erro de software, o software para e dá um erro? Sim, já viram isso, né? Então existe uma tabela que você vai pegar essa tabela e vai seguir a tabela com a correção de erro. Já está te dando um caminho. Então, por exemplo, indicou um erro lá típico, clássico de memória NAND, já que a nossa aula é de memória NAND. 4013, 4014. É um erro típico que pode ser memória NAND. 9, 4013, 4014, pode ser memória NAND. 35, 21. Então tem vários erros clássicos que podem indicar memória NAND. Tá? 9, 21, 35, 4013, 4014. São alguns erros clássicos que podem indicar falha na memória NAND. Então já vou tirar a NAND direto e já vou fazer a correção do erro, porque para corrigir o erro, dependendo do modelo do aparelho, tem que tirar a NAND. Se for um modelo antigo, você faz a correção sem tirar a NAND em alguns casos. Se for um modelo mais novo, tem que tirar a NAND. Não vou nem medir os pontos básicos, fundamentais para que a NAND funcione. A NAND não é um CI. Para que um CI funcione, eu tenho que ter 5 pontos fundamentais. Tensão de alimentação e corrente. Então, se eu tenho uma falha que aparenta ser NAND, se você acha que eu tenho que medir as tensões que alimentam a NAND antes de tirá-la da placa? Antes de tirar a NAND da placa? O que vocês acham? Claro, né? Começar a manutenção, a reparação, resume em 3 palavras. Eliminação, medição e ação. EMA. Eliminação, medição e ação. Eu vou eliminar os mais fáceis, né? Vou medir os pontos mais fáceis. Eu vou tirar, vou na ação primeiro. Aqui, ó. Eliminação, medição e ação. É uma ordem. A ação é tirar a NAND. A ação tem último ponto. Eliminação de possibilidades é o que você está fazendo no software errado. Na atualização. Falta o quê? Medição. Medição vem antes da ação. Se eu fizer a ação primeiro, eu estou pulando etapa. Ué, tirei a NAND aqui, esquentei a placa, estressei a placa, removi componente, removi pad, mas estava faltando uma tensão ali. É claro, você pulou etapa. Você foi na ação antes da medição. Então é eliminação, medição e ação. Ação é depois da medição. Tá, então, se eu tenho uma falha que apresenta ter uma falha na NAND, o software da NAND está corrompido, por exemplo. 9, 20, pode estar corrompido, né? 9, 21, 35, 43, 4014, pode ser um erro na NAND. Então, antes de fazer a ação, eu tenho que fazer o quê? Eliminação que eu estou fazendo no software. Medição. Que medição? Primeiro ponto. Tensão e corrente. Porque para um CI funcionar, ele tem que ter o quê? Alimentações. Muitas vezes são várias, não é só uma. Um V8, 0V9, né? Um V2, tem várias alimentações na NAND. Então tem que verificar. Mas se eu medir só a tensão, resolve? Se tiver uma fuga de corrente ali, não for curto, vai ter a tensão presente. Quando vai gravar o software, gasta muita corrente. A fuga não deixa ir a corrente para a NAND, não grava. Então só medir tensão não resolve. Eu tenho que usar equipamentos que me dão uma noção de tensão e uma noção da corrente. Né? Um SMB, por exemplo, que mede tensão e corrente. Um Smart Curve, que determina tensão, frequência e corrente. Só o multímetro? Não adianta. Outro ponto fundamental, sinais lógicos da memória. A memória tem que ter sinais lógicos? O que são sinais lógicos?
São sinais que a CPU usa para controlar, monitorar, identificar, validar a memória NAND. E se mede com osciloscópio, isso não se mede com multímetro. Não é só medir diodo reverso, que não mede nada isso aí. O diodo reverso não te fala se o sinal lógico está presente ou não. Ele só mede os componentes analógicos da malha, nada mais. Ah, então quando eu meço a memória NAND no diodo reverso, bateu tudo. Medi todos os pinos fundamentais que alimentam a NAND, sinais digitais da NAND, bateu o diodo reverso. Quer dizer o quê? Parabéns. Não quer dizer grandes coisas. Porque você está medindo só queda de tensão. E queda de tensão não mede sinal lógico, não mede sinal digital, não mede barramento de controle. Tá? Então, antes de tirar a NAND, eu tenho que fazer uma série de testes. Medir as tensões de alimentações, tensão e corrente, sinais lógicos, barramento de controle, barramentos de dados, porque a NAND não trafega dados por ela. Pode ser uma comunicação de dados entre a NAND e a CPU que está interrompida. A NAND comunica com quem diretamente? Com a CPU. Aquela aula está aqui, Júlio, da NAND, aqui da JC. Abre o PowerPoint aí para a gente. Então, antes de fazer um reparo e remover a NAND e tentar corrigir a memória, eu tenho que fazer o quê? Medição. Alguma dúvida em medição aí? Medir as tensões. Eu vou fazer com vocês depois no osciloscópio, a gente medir sinais lógicos. No osciloscópio a gente aprender aí. Tá, beleza, obrigado. Aí, valeu. Aí, ó. Então, aqui, ó. A memória NAND comunica com a CPU. Então, a CPU extrai, né, ou grava, é um barramento I/O, né? Não é um barramento I/O, setinha para um lado para o outro, input e output. A CPU comunica diretamente com a memória NAND para ler ou gravar informações e a CPU puxa esses dados da memória e manda para a parte de RF, que a parte de RF, que é a segunda CPU da nossa board, também precisa de software. Quem que manda o software para ela? A CPU. Tira da NAND e manda da CPU para a basement. Então a NAND é fundamental, ela está ligada aí a parte de controle, software, aqueles pontos que eu falei, fundamentais. Se existe uma falha de comunicação, vai dar erro. Eu tenho que verificar isso também. Existem componentes em série dessa comunicação. Normalmente capacitores aqui em série que estragam e param a comunicação. A NAND não vai comunicar. Vai dar erro no software. Claro que é possível de corrigir a grande maioria dos erros de software com ferramentas especiais. Então existe um fabricante, na verdade existem vários fabricantes, né? Vários fabricantes que fabricam equipamentos que corrigem ou tentam corrigir, quando possível, os erros que a memória apresenta. Então, para você reparar erros de memória ou erros de software de memória NAND, você vai ter que investir em máquinas. Máquinas muitas vezes nem não tão baratas, na faixa de R$2.000. Essa aqui é a P13, que não é a mais nova, existem máquinas mais novas. A P13 faz até o 13 Pro Max, faz do iPhone X ao 13 Pro Max. Fisicamente, e dos antigos pelo modo Purple. Eu tenho aqui a P7 dos aparelhos antigos, na faixa de R$1.500. Então você vai gastar aí algo por volta aí de R$5.000 para começar a fazer né, reparos de software de memória NAND. Então você vai ter que investir um dinheiro aí relativamente bom para ter equipamentos, não só hardware, mas eu tenho que comprar alguns softwares também. Além de comprar o hardware, eu tenho que comprar o software. Por exemplo, o software que lê o GSX, para pegar os dados que foram apagados da NAND, de segurança, ele é pago. Custa R$350. Então tudo é custo. Vai ter que ter cabos de dados originais, vai ter que ter memórias para trocar, vai ter que ter os dispositivos. Não é, eu vou comprar só um cabinho like e está resolvido. Não, vou ter que investir um dinheiro. Hoje, o investimento mais rentável que a gente pode ter é investir numa P13. Essa que está rodando na mão de vocês. A P13, ela pega aparelhos antigos, através de um modo chamado modo Purple, que é uma brecha que os aparelhos antigos têm, que é possível regravar dados nele sem abrir. Mas lembrem-se, é importante abrir para ver o estado visual do seu circuito, né? E os mais novos, fisicamente pelo slot. Então ela pega aí os mais novos, do X, do 8, né? Do 8 até o 13 Pro Max, fisicamente. Então é muito bacana, eu consigo trabalhar com muitos aparelhos.
ela tem esse slot aí e o cabinho. O cabinho branco eu faço os aparelhos antigos. 6, 6S, 6S Plus, 7, 7 Plus, eu consigo corrigir erros quase todos, sem precisar abrir o aparelho para tirar NAND. Mas para fazer o orçamento eu tenho que... Ah, tá, muito bem também. Então ela tem um cabinho branco, estão vendo aí esse cabinho branco aí, ó? Ela corrige erros através de um modo chamado modo Purple. E pelo slot, que é esse slot que vocês estão vendo aí em cima aí, ó, fisicamente, tirando a NAND, igual vocês fizeram lá, do iPhone 8 ao 13 Pro Max. Você tira a NAND e coloca ela aí. E consegue, através disso, fazer correção de erro. Mas é só para corrigir erro que serve esses boxes? Não. Você pode fazer o upgrade de memória. O que é isso? Ah, o cliente tem um iPhone 11 Pro 64. 64 GB hoje não é nada, né? Eu quero colocar 512, 128, 256. Com essa máquina é possível trocar a memória e fazer o upgrade? Sim. Ah, eu tenho que desbloquear o CI do Wi-Fi que está com defeito. Mas se não desbloquear o CI do Wi-Fi, não pode trocar. Ué, então essas boxes não fazem só correção de erro. Ela faz desbloqueio de CI do Wi-Fi, upgrade de memória, GSX. O que é o desbloqueio do Wi-Fi? Acima do 6S, se você trocar o CI do Wi-Fi, não funciona. Tem que falar para a NAND, eu posso trocar o CI do Wi-Fi, tem que desligar esse bloqueio que a memória NAND tem. Aí você pode trocar. Em alguns modelos é possível, outros não. Mesmo tendo a gravadora. Pode falar? No caso ali, por exemplo, eu tirei a memória NAND, tá ali Hã? ela tem uma resina por baixo. Sim. Eu vou ter que limpar essa resina. Tem. Eu tenho que estar lisa, perfeito, porque os pads aqui, ó. Olha aqui, ó. Mesmo jeito que você fez. O soquete aqui, ó. Olha o soquete lá, ó. Esse é o soquete, tá vendo? A NAND vai aqui, ó. Olha lá, ó. Aqui é o soquete. Aqui eu tenho a indicação do pino 1. Então, primeiro ponto. Vamos lá. A indicação do pino 1 chama chanfro. A indicação do pino 1 é fundamental, porque ela é que fala onde é o positivo, onde são os pinos negativos, onde as dados. Se você inverte isso aí, você corre o risco de matar a sua memória. Você vai ligar alimentações ao contrário nela. Então, primeiro ponto. Pino 1 com pino 1 sempre. Segundo ponto. Os pinos aí, quando você pressiona a tampa, os pinos aqui sobem, ó. Percebeu aí, ó? Aqui, ó. Quando eu pressionar a tampa que fecha aqui, ó, a tampa 0F, Z e F, que é o 0, quando eu fechar aqui, os pinos vão subir. Se você não limpar a resina ou não deixar os pads todos planos, você pode estragar esses pinos da sua box. Então não faz o rebalo. Não pode fazer o rebalo, tem que ser limpo, liso, sem fluxo. Ela tem que estar protegida com fluxo para não oxidar, mas quando você for ler, você vai limpar o fluxo, colocar aí, fazer o serviço e soldar imediatamente na placa. Para não deixar os pads oxidando no ar ambiente. Tirou o fluxo, que protege, quando nós não tiramos, a gente não colocamos um fluxo nela, para não deixar oxidar. Para colocar aqui, nós vamos tirar esse fluxo. Eu vou corrigir o erro. Corrigir o erro, rebalem imediatamente. E solda imediatamente. Qual o ponto de fusão da liga que eu vou usar na memória? Para soldar ela de volta na placa? 183. 183. Sempre. Só para limpar, né? É. Mas para soldar NAND, nunca. NAND, CPU, Power Manager, todos esses que dissipam calor, se você usar um 38, vai voltar com uma semana. É, só para limpar. Tá? Aí eu vou tirar o fluxo, colocar a memória NAND aqui e fechar o slot. E ela tem que estar lisa, sem solda, sem rebalem, né? Para fazer o rebalem. Ok, esses dispositivos, então, são capazes de corrigir alguns erros ligados à falha na memória NAND. Então, para mim usar esses dispositivos, eu vou ter que baixar um programa, porque essas máquinas, elas precisam de um programa. Então, eu tenho várias aqui, ó. Essas máquinas precisam de um programa. Então, vamos mostrar aqui onde baixar esse programa,
como que a gente faz para ter acesso a esse programa, como é que não é. Primeiro ponto é o seguinte, acessar o site jcprogrammer.com. Quem quiser ligar no computador aí, ó. Então eu vou acessar o site aqui, ó, jcprogrammer.com. Aí eu vou vir aqui, ó, Downloads. Na aba Downloads. Mesmo você não tendo a box, por enquanto, existem algumas funções avançadas que você faz com o programa, só com cabo. Então é importante, não tem a box. Não importa. Baixa porque tem função que a gente vai usar esse programa aí, mesmo sem box. Claro que não para reparo de NAND, né? Tá bom? Aí você vem em download aqui e baixa aqui, ó, JC Repair. Tá vendo aqui, ó, download aqui, ó, JC Repair. Vocês já devem ter, só para vocês verem onde que baixa. Não precisa de baixar não, tá? Já deve ter na máquina. Tem na máquina deles, não tem? Não, tirou. Podem baixar então, é bom ter aí no computador. Aí, ó, JC Repair Exec. Baixa aí. Ah, mas eu não tenho a box. Já falei, né? Mesmo sem ter a box, vale a pena ter, porque tem funções que você faz somente. Então, eu já baixei e instalei o programa. Calma, eu vou chegar lá. Nem abriu o software ainda, né? Vamos começar agora. Então, aí, ó, para responder essa pergunta, quais funções, né? Eu vou primeiro abrir o programa, não é isso? Aí, ó, vem aqui, ó, JC Repair, e vou abrir o programa aqui. Vamos começar, então, pelas funções que eu consigo usar esse software sem precisar ter box, para a gente falar da box, como é que a box funciona aí, então. Então, aqui, ó, o programa já instalou, já abriu, já executei o programa. Aí eu venho aqui, ó, na opção Hit Phone. Se eu não tenho a box, é nessa opção aí que eu vou usar bastante, no Hit Phone. Aqui eu consigo ver os dados do meu dispositivo, de segurança principalmente. Ah, então se eu pegar um iPhone para reparar, vou pegar um iPhone para reparar. No meu atendimento ali, eu vou instalar esse programa, porque com esse programa eu consigo fazer um print, ler as informações do dispositivo completas. Isso no checklist é fundamental. E saber se o aparelho está bom ou não, se ele estiver ligando. Então o que eu vou fazer? Vou pegar meu aparelho ligado aqui, ó, vou conectar no cabo Lightning no computador. E ele vai ler aqui e vai ler várias informações de segurança do meu aparelho, fundamentais. Então, antes de fazer um diagnóstico, saber se o aparelho é bom ou não, eu sempre faço isso. Eu coloco na JC, antes de abrir o dispositivo e fazer a inspeção visual, se ele está ligando, o que eu vou fazer? Conectei o dispositivo no computador, ó, só um cabo Lightning. Tem que ser o cabo certo, né? Se eu ligar no cabo errado, não comunica. Onde você conectou? Tá solto aqui. Eu conectei ele. Não. Agora foi. Aí, ó, clique em confiar. Tem? Aí, ó, conectei meu dispositivo ligado no computador. Antes de fazer desmontagem, antes de fazer diagnóstico. O que eu vou verificar aqui, ó?
Olha só, olha os endereços de segurança aqui, ó. Wi-Fi address. Está gravado o endereço da fábrica e o endereço dele, tá certo? Olha aqui, ó. Leu o meu aparelho, iPhone 14 Pro Max. Tarará, 256 GB, nem de detalhes. Tarará. Aí, ó. Endereços do Wi-Fi. Fabricado com endereço 70, B3, 06, 5A, 0A17. Que endereço que ele leu? Tá certo? Opa! É bom, né? É bom ter um aparelho que tem esse original de fábrica, né? Olha lá. Ele vai, tá lendo os periféricos da minha placa. A câmera é original? A tela é original? Opa! Touch. Opa, esse aparelho aqui eu tenho confiança de trabalhar. Ele não foi muito trabalhado. Se ele está tudo alterado ali, quer dizer o quê? Já passou na mão de alguém. Vou ter que ter um cuidado a mais na reparação, né? Na garantia, na análise. Então, o primeiro ponto é fundamental. Detalhes do Face ID. Ó, leu o Dot Projector, leu a câmera infravermelho, leu o Ambient Light. Opa, muito bom, porque muitas vezes o cliente reclama de uma coisa, tem outras coisas de defeito. Aí aqui você já verificaria, opa, peraí, não, seu aparelho não carrega. Mas se aqui tivesse apagado, Face ID não estaria funcionando. Senhor, o seu aparelho não carrega, mas tem falha no Face ID também. Antes de abrir o aparelho, você já sabe. Ó, seu aparelho está reiniciando sozinho, mas a câmera frontal está sem número de série. Então já pode ter alguma coisa ligada à câmera. Você já sabe que pode ter algo ligado à câmera. Te dá uma pista do que pode ser. Desculpa que eu estava atualizando o programa, mas essa leitura você fez foi... Headphone, aquela opção ali em cima ali, ó. Headphone. Essa é livre. Essa não tem que ter box. Só conectar o cabo. E é isso. Ó. Vai aparecer em vermelho. Fica em vermelho aqui. Fica em vermelho. Isso é uma. É isso aí. Pode ser um periférico, pode ser outro que trabalha junto. Então aqui, ó, outra função que eu vou usar sozinho também. Outra função que você pode baixar também e fazer sozinho, esse programa aqui, a JC Drawing, ele é o programa que você usa para... Dentro do site da JC aqui, ó, tá vendo aqui, ó? Eu tenho também um programa de desenho. Esse programa de desenho tem um acesso livre a alguns modelos. Se você não tem nada, o iPhone 12, 12 Pro Max, você pode clicar aqui, pode acessar mesmo sem conta. Tem alguns modelos que você consegue enxergar os diagramas. Esse programa aqui, ó, ele é fundamental para calcular os endereços MAC. Tem que comprar ele também, esse aqui é pago. Você não vai só baixar, ele está aqui, mas ele não vai funcionar sem pagar. JC Drawing. Bem, então vamos lá. Vamos conectar nossa gravadora e fazer agora... Vou conectar agora, vou desconectar meu aparelho e vou conectar as minhas interfaces de dados. Então vou conectar essa aqui primeiro, a P7, vamos começar por ela. Essa aqui é a P7. Trabalha com os aparelhos antigos. iPhone 6S, 6S Plus, 7 e 7 Plus. Já não é mais o nosso escopo. Depende da região de vocês também. Às vezes tem um aparelho antigo lá, né? Mas aqui são aparelhos mais antigos. Não recomendo hoje, se você não tiver fluxo desses aparelhos. Te recomendo a P13, que trabalha com os mais novos. Mas eu vou falar aqui rapidamente dela, só para a gente tirar algumas dúvidas e falar mais mesmo da P13. Os aparelhos mais novos, do X ao 13 Pro Max, ok? Bem, essa box, ela funciona standalone. O que é isso? Através de um cabo Lightning ou sem computador pela Pro1000S. Ah, então existe uma outra box chamada Pro1000S que ela emula um computador. Você conecta ela aqui, ó, nesse slot aqui, ó. Conecta ela aqui, ó. Ela faz tudo sem computador.
Mas é caro, é um preço de um computador. Essa box aqui. Então é melhor ter um computador, né? Todas as funções que você usa aqui, você faz pelo computador. Então eu vou usar ela pelo computador. Vou conectar o cabo aqui, ó. Quando eu conectar o cabo nela, ela vai acender o LED, detectou o drive. Primeiro ponto é o seguinte, verificar se ela está atualizada. É fundamental, antes de corrigir qualquer erro de memória, verificar se sua box está atualizada. Porque o hardware também tem que se firmware aqui, ó. Se atualizou o iOS, tem que atualizar aqui também. Porque muda o bootloader. Então, um reparo que você faz, você não pode só usar a versão antiga, tem que sempre atualizar o software da box. Tá? Sempre está com o software, não só o software da box, mas como também o software da JC, versão 1.2.137. Também tem que ser o quê? Atualizado constantemente. Então, regra básica de software. Número 1. Data e hora do computador registrado. Software atualizado. Não só o software de utilização, mas a firmware do seu hardware. Que uma coisa é o software, outra coisa é a firmware da box. Ok? Vamos ver então se a minha box está atualizada. Onde eu vejo isso? Normalmente, tem a opção aqui, chamada Repair Fittings. Você clica aqui, no caso dessa box, você já faz aqui diretamente por ela mesmo. Quando ela detecta aqui, ela detecta e vê se ela está desatualizada ou não. Deixa eu ver se essa aqui vai detectar aqui. Aqui, ó. Então, aqui, ó. Ela emulou uma porta de comunicação com 7, né? Eu vou clicar em conectar. Vou verificar se ela vai... Bem, tem várias portas seriais aí, né? O que está conectado aqui, Júlio? Com 3 é o quê? Tá ligado? Desconecta no... Cadê ele? Oh. Tem que ter esse cuidado, porque muitas vezes um periférico interfere em outro. Ok? Ó. Bem, conectei aqui, né? Agora eu vou pegar uma NAND de vocês. Empresta uma NAND aí, por favor, pra gente ler. A NAND aí. Empresta uma NAND aí, por favor. Limpa uma... Todo mundo vai ter que fazer isso. Já pode limpar. Traz aí. Limpou ela aí? Pode parar pra mim, gente.